Boa noite a todos que se encontram aqui presentes. Boa noite também para os nossos irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam todos bem-vindos. Nós orientamos sempre para que os nossos irmãos que nos acompanham de seus lares colocarem nesse momento um recipiente com água para que ela possa ser fluidificada. Essa água pode ser bebida em doses pequenas, de manhã, de tarde e de noite, mas também pode ser consumida, caso vocês tomem algum medicamento, com os seus medicamentos, ok? Nós vamos agora iniciar a reunião com a página de preparação que o nosso irmão Edivaldo vai ler para nós. Vamos prestar bastante atenção, porque ela faz parte, é uma orientação muito importante para todos nós, faz parte da nossa reunião. Em seguida eu farei a prece e logo depois a nossa irmã Isis trará a página do Evangelho da noite de hoje. Uma boa noite a todos vocês presentes. Uma boa noite para você também que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos aqui nesta noite, acompanhando do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 86. Estás doente? E o coração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acrediteis que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues tristes, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e volta aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos é um hábito pernicioso, de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante, que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais depende ter tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei de uso, e lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores
de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho, serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Graças a Deus. Acorda, tu que dormes, que o Cristo te ressuscitará. E aqui estamos, Senhor, a mais um encontro contigo, nessa busca do nosso despertar. Estamos sempre, Senhor, a te agradecer pelo banquete que essas páginas do Evangelho sempre nos oferecem, com o propósito de nos auxiliar a caminhar pela face da terra com passos mais firmes, com decisões mais assertivas, para que possamos melhorar a cada encontro. E assim, podemos ser reconhecidos como os teus discípulos. Discípulos que buscamos o amor como uma bússola renovadora. O amor que acalma, que pacifica, que harmoniza. Tudo isso recebemos do teu Evangelho, Senhor. Mas estamos sempre a te rogar, mais e mais. Ajude-nos, Senhor, a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para não perdermos as instruções, a oportunidade do aprendizado e, acima de tudo, colocarmos em prática no nosso dia a dia. Gratidão, Senhor, por essa página que já chegou nos orientando, nos alegrando o coração. Mas também, Senhor, queremos te rogar que essas energias que caem sobre nós nesse instante, esses bálsamos, essas vibrações, aos quais estamos inseridos, se estenda a toda essa humanidade, Senhor, que tanto precisa de Ti. Que teus missionários da luz espalhem sobre cada cantinho da terra, em cada local de conflito, seja no país, ou seja no lar, ou até mesmo na mente dos nossos irmãos, que eles possam ser pacificados. E todos juntos, Senhor, numa única voz, te damos graças a Deus. Graças por tudo que nós somos, por tudo que nós temos e por tudo que hoje o Senhor representa em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Vamos ouvir agora a nossa irmã Isis, a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos que estão aqui.
esse? Não precisa não. A quem assiste, né, pelo YouTube, pelo canal do SEM. Hoje nós vamos dar aqui continuidade no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é um capítulo grande, né? Na instrução dos Espíritos. E eu vou trazer algumas reflexões aqui acerca dos itens 26 e 27. É sempre bom, né, a gente falar que é importante a leitura do capítulo, dos itens, porque aqui a gente não tem tempo também, né, para abordar toda a leitura, para trazer a leitura na íntegra. Por isso é importante ler, porque tem informações que são muito ricas. Bom, o item 26, o título dele é Provas Voluntárias e Verdadeiro Silício. É uma mensagem que foi trazida por um irmão que se intitula Um Anjo da Guarda. Em algumas traduções está como Anjo Guardião, né? No ano de 1863, em Paris. É uma mensagem que é muito importante para a nossa reflexão, né? Porque primeiro ele fala dessas provas voluntárias, que são como se fossem uns testes extras que nós trazemos para a nossa vida, né? Que nós buscamos, inclusive de forma consciente, além daquelas provas que nós já temos a obrigação de cumprir, né? Que nós já trazemos ali na nossa mochila. Então, são testes extras. E ele diz também do verdadeiro silício. Silício, é o silício com C. Para quem não sabe, são instrumentos, né, que eram muito utilizados, sempre foram muito utilizados na nossa história, a gente sabe disso. Utilizados para incomodar a pele, para machucar a pele, como uma forma de penitência, né? Então, o silício era utilizado, ainda né, em alguns momentos, utilizado para mortificar, né, na mortificação do corpo, para que o espírito ele seja purificado, né? Essa é a intenção. É utilizado sempre em muitas denominações religiosas. Então, esse espírito, o anjo da guarda, ele começa a mensagem dizendo o seguinte: perguntais se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra estas outras. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? E a quem espetou-se no espinho retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? É importante, né? Porque o Edvaldo acabou de ler uma página com o título Estás doente. Quando a gente está doente, a gente procura ajuda, não é? É muito natural quando nós estamos nessas situações que nós busquemos ajuda. Ele responde, ele faz uma pergunta e responde com outras perguntas, né? Exemplificando. O mérito é quando nós conseguimos passar por essas provas sem murmurações, sem reclamações desnecessárias, sem culparmos aos outros pelo que acontece nas nossas vidas. Bom, e o Espírito, o anjo da guarda, ele também nos diz que o mérito é quando nós passamos por essas provas fortalecendo a nossa inteligência, a nossa resignação, a perseverança, não é? Não são coisas aleatórias, são experiências que nós passamos com objetivos claros, né? Para que nós saiamos dela fortalecidos. Bom, e ele continua. Ele faz uma outra pergunta. Se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as provas
por meio de sofrimentos voluntários. Então ele começa falando do que são as provas e se nós devemos buscar esses sofrimentos voluntários, né? E esse espírito, ele responde que sim e não. O sim, há mérito quando esses sofrimentos, eles têm como objetivo, essas privações e sofrimentos, o objetivo, o bem do nosso próximo. Então é quando nós buscamos ali fazer a caridade, né? A benevolência, exercer a indulgência. E ele diz que não, quando esses sofrimentos, eles só objetivam o bem daquele que o busca, né? Porque ele diz que aí existe o egoísmo por fanatismo. Quantas vezes, né, nós mesmos trazemos situações para as nossas vidas, nós buscamos situações que não nos melhoram, não melhoram a nossa vida, muito pelo contrário, né? Se nós formos olhar com mais atenção, elas nos atrapalham, nos trazem prejuízos. Porque nós precisamos sim analisar tudo que nós fazemos, né? Sabermos qual o objetivo daquilo, se vai trazer um bem real ou se aquilo que nós achamos que é bom. Porque nem tudo é bom. E esse irmão, ele nos dá um conselho interessante. Ele diz para que nós aceitemos as nossas provas, as que nós já recebemos e que já exigem bastante de nós, não aumentando essa carga. Ou seja, nós já temos provas, né, suficientes. A gente não precisa buscar provas que não nos auxiliem de fato. É isso que ele está dizendo. E tem um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo da escola. Quando nós entramos na escola, né, tanto quando crianças, ou como adultos mesmo, na faculdade, nós já temos uma carga, né? Temos matérias que nós precisamos cumprir. Geralmente são muitas matérias, exigem o nosso tempo, né? A gente precisa estudar. Então, quando a gente já tem uma quantidade suficiente, não nos parece muito bom que a gente busque matérias extras, né? Além daquelas que já são obrigatórias. Por quê? Porque é muito provável que a gente não vai dar conta. E é exatamente isso que ele está dizendo, né? Você pode correr o risco de não conseguir. Bom, e ele continua. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Ou seja, precisamos de todas as nossas energias, né? Ele nos diz para que a gente não fique gastando energia com aquilo que não é necessário, com aquilo que não vai nos acrescentar em nada. Quando ele fala aqui dessas privações inúteis, dessas macerações, ele está falando da autoflagelação, né? De coisas que não vão, das mutilações, de coisas que não vão nos acrescentar em nada. E isso me lembrou do capítulo 17, né, dos Seis Perfeitos, quando um irmão, George, ele nos traz, né, cuidar do corpo e do espírito. Porque é muito necessário que nós cuidemos também do nosso corpo, né? A gente precisa dar atenção para ele. Por quê? Porque é com ele que nós vamos cumprir as nossas provas, né? O elemento material, ele é muito importante. Então, a gente não pode menosprezar o corpo físico, muito pelo contrário. A gente precisa cuidar dele. Bom, através dele que as nossas provas, elas se materializam. Então, esse irmão, ele nos dá uma orientação para que a gente não enfraqueça com sofrimentos inúteis. Como eu falei, né? A autoflagelação e as privações que não serão úteis também para a gente. E aí, na sequência,
ele nos fala do que é o verdadeiro silício, né? Porque o silício, para nós, ele não precisa ser esse instrumento que nos machuca, que não necessariamente a gente vai pensar no instrumento em si, porque muitas vezes nós utilizamos silícios nas nossas vidas, né? Quantas coisas nós fazemos que nos machucam, que não são produtivas, não é mesmo? Que não são úteis para a gente. Muitas vezes sabendo que nós vamos nos machucar, mas a gente faz assim mesmo. Então os Espíritos, eles sempre nos levam para uma reflexão, né? Para o que nós estamos fazendo. Ele diz que o silício, ele deve ser aplicado nas nossas almas e não nos nossos corpos. No sentido de nós nos melhorarmos moralmente, de nós modificarmos as nossas condutas, os nossos hábitos, comportamentos que são nocivos para as nossas vidas e que ainda assim, né, a gente fica ali replicando. Então, o irmão nos fala: mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebei sem murmurar as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio. Tendes aí o verdadeiro silício. Então, quando nós auxiliamos o nosso próximo, né? Porque ele diz que aí sim nós temos mérito, ainda que nós gastemos as nossas energias, né? Quando a gente está fazendo algo pelo outro, isso tem um mérito, né? Porque a gente não está fazendo algo para o nosso próprio interesse. A gente está buscando auxiliar o nosso próximo. E aí a gente chega no item 27, que é uma mensagem do nosso irmão Bernardin, que ele ditou em Bordeaux, na França, no ano também de 1863. Em que ele responde uma pergunta que é muito interessante. A pergunta é a seguinte: deve alguém, por termo, ou seja, auxiliar ali na resolução, né, as provas do seu próximo quando o possa, ou deve respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? Ou seja, será que eu posso, quando eu tenha a possibilidade, né, porque isso faz toda a diferença, auxiliar nas provas do meu irmão, mesmo sabendo que, enfim, ele precisa cumprir com aquelas provas, que ele precisa passar por aquilo? Será que eu devo fazer isso quando eu tenho recursos, né? Porque quando ele diz aqui, quando possa. Ele nos diz também que se nós estamos na Terra, né, para concluirmos as nossas provas, e o que acontece é consequência de uma expiação do que nós já fizemos, né, em experiências anteriores, do que vale a gente tentar atenuar? Ele diz, inclusive, que até mesmo quando a gente não tenta atenuar isso, a gente acaba ainda complicando mais. Por que será, né? E aí ele continua aqui dizendo que esse pensamento, ele é um erro. Por quê? Porque assim, isso vai acontecer de fato, né? Mas as provas, elas seguem um curso traçado por Deus. Mas nós sabemos que curso é esse? Eu posso olhar para a Rosana e dizer, não, ela está passando por uma dificuldade agora, eu tenho como ajudá-la, mas ela precisa passar por isso. Eu tenho recursos para auxiliá-la. Ela tem que passar por isso porque isso faz parte do destino dela, do curso das provas dela. Mas eu sei se eu posso ser um instrumento, se está no meu caminho, ser um instrumento para auxiliá-la. Se faz parte das minhas provas, inclusive, auxiliá-la. Isso é muito importante, né? Pra gente pensar, porque muitas vezes a gente quer controlar até os desígnios de Deus. Porque como eu vou saber
quais são os desígnios dele? Né? Como é que eu vou saber o que ela precisa passar? A gente quer controlar todos os resultados. E aí o irmão Bernardinho, ele continua. Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação, para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Ou seja, quando nós vemos os nossos irmãos passando por determinadas situações, por algumas dificuldades, a gente precisa se colocar numa situação de auxílio, não é mesmo? Como uma mão amiga. Assim como nós gostaríamos de receber também se estivéssemos nessa condição. A gente não quer isso? Não é isso que a gente deseja? Às vezes nós conseguimos auxiliá-los materialmente, moralmente, em outras, com uma prece. Né? Uma prece, um olhar, uma escuta. Isso também faz parte do auxílio. E muitas vezes nós temos condições sim de fazer. Bom, o Edivaldo e a Rosana, eles sempre falam aqui, né, inclusive falaram hoje de novo, para quando nós entrarmos nas câmaras de passe, para que nós pensemos em nós. Né? E isso não é egoísmo, como ela mesma disse, isso é auto-amor. E muitas vezes nós ficamos, né, pensando, eu gostaria que fulano estivesse aqui. Eu queria que a minha mãe, que meu filho, que o meu irmão estivesse aqui. Mas é um momento de refazimento nosso. Né? É um momento em que nós precisamos desse tratamento, né? Desses passos. E muitas vezes nós olhamos para os nossos irmãos e dizemos, essa é a cruz que ele precisa carregar. Faz parte da justiça de Deus. Às vezes a gente também faz isso, né? Nós nos distanciamos dessas pessoas, às vezes nos isolamos, para não auxiliá-las, achando que elas precisam passar por essas provas sozinhas, mesmo tendo os recursos para fazer isso, material e moral. E só para completar essa mensagem, eu vou ler aqui um trechinho, só para finalizar, de um texto que foi trazido no Livro da Esperança, que foi psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Eu vou ler aqui só o finalzinho, em que Emmanuel nos diz o seguinte: fugir de trabalhar e sofrer no mundo, a título de resguardar a virtude, é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. O aluno diplomado em curso superior não pode criticar a bisonhice das mentes infantis reunidas nas linhas primárias da escola. Os bons são realmente bons se amparam os menos bons. Os sábios fazem jus à verdadeira sabedoria se buscam dissipar a névoa da ignorância. O espírita, na essência, é um cristão chamado a entender e auxiliar. Doemos, pois, ao mundo, ainda que seja o mínimo do máximo que recebemos dele, compreendendo e servindo aos outros, sem atribuir ao mundo os erros e desajustes que estão em nós. Então, que nós possamos contribuir com a providência, fazendo o máximo que nós pudermos pelos nossos irmãos, pensando que, ao fazermos por eles, estamos fazendo por nós também. Estamos desenvolvendo virtudes que são necessárias para a nossa caminhada e contribuindo assim com as nossas provas. Eu agradeço a atenção de vocês e tenham todos uma boa noite. Envolvidos nessas vibrações, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse banquete, por mais essa oportunidade de ouvir o teu Evangelho. Mas estamos sempre a te rogar, Senhor,
que nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que aqui aprendemos na noite de hoje. Sabemos, Senhor, que oportunidades não nos faltarão. Mas te rogamos, Senhor, que possamos estar atentos e colocar em prática o amor ao próximo, mas o amor a nós mesmos. Agir conosco com paciência, sem muita cobrança, para que o amor seja como o Senhor veio nos ensinar. Esse amor leve, onde o Senhor nos ensina tanto. Gratidão, Senhor, por esses minutos que passaram tão rápidos, mas que foi de fundamental importância para todos nós. E que possamos ficar cada vez mais atentos e aproveitar toda a lição no nosso dia a dia. Mas também queremos te rogar, Senhor, que fique conosco nessa segunda parte da nossa reunião, onde os bálsamos, as energias continuarão sendo distribuídas e possamos cada vez mais confiar na nossa melhora do corpo físico, mas principalmente do espiritual. E mais uma vez, Senhor, te rogamos que essas vibrações se estendam aos nossos irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, nas casas de recuperação, nas penitenciárias. Enfim, Senhor, aonde estiver um irmão precisando, que teus missionários auxiliem e amparem cada um deles sobre a tua ordem e o teu amor. E assim, Senhor, nós encerramos essa primeira parte da nossa reunião, te agradecendo por tudo que recebemos na noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.